Um pedaço de rocha vindo de outro sistema estelar está vindo direto em direção à Terra a uma velocidade 1000 vezes maior que a de um carro de Fórmula 1. E não estou falando do enredo de um filme de ficção científica aqui. Pesquisas recentes mostram que a nossa querida Terra pode estar mais exposta a intrusos galácticos do que imaginamos. Esses são chamados de objetos interestelares, ou ISOs para abreviar. E existe uma certa parte da Terra que tem mais chances de ser atingida. E a gente já volta a falar disso em um minuto, mas antes, vamos entender do que se tratam esses ISOs. Até agora, só avistamos alguns, como o 1I Oumuamua em 2017, o 2I Borisov em 2019 e este ano o 3I. Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado, passou pelo nosso sistema solar. Objetos interestelares como o 3I, Atlas e Oumuamua não estão gravitacionalmente presos ao Sol ou a qualquer estrela do nosso sistema solar. É por isso que eles são super rápidos. E vagam livremente pela galáxia, até que, por acaso, cruzam o nosso caminho. Mas e se um desses fizer mais do que apenas passar e realmente nos atingir? Cientistas rodaram simulações gigantescas em computador, com bilhões de objetos interestelares falsos voando por aí, e depois filtraram só aqueles que poderiam atingir a Terra. Descobriu-se que esses objetos não atingiriam o planeta aleatoriamente. Zonas de baixa latitude, próximas ao Equador, têm mais chance de serem atingidas. Lugares logo acima ou abaixo dos trópicos carregam um maior risco. E antes de você suspirar aliviado porque não mora lá, saiba que também há um pouco mais de risco para o hemisfério norte, onde vivem quase 90% da população humana. É provável que isso aconteça seguindo um padrão e não como uma loteria aleatória, porque os ISOs não são orbitadores típicos, como asteroides ou cometas presos ao Sol. Eles chegam voando em trajetórias hiperbóricas. Esse é um jeito sofisticado de dizer que eles não estão presos, só estão de passagem. Isso significa que a direção de chegada, a velocidade e o movimento relativo deles importam. As simulações mostram que muitos ISOs estão vindo mais ou menos da direção para a qual o Sol se move na galáxia, ou ao longo do disco principal da Via Láctea, chamado de plano galáctico. Parece que o risco de impacto também muda de estação para estação. Os impactos em potencial mais rápidos tendem a acontecer na primavera, quando a Terra está se movendo em direção ao ápice solar. Mas, no geral, até mesmo impactos de ISOs mais calmos e lentos são um pouco mais prováveis de acontecer no inverno, quando a Terra está voltada para o lado oposto desse movimento. Isso não significa que você deva entrar em pânico. Esses eventos são extremamente raros, mas isso muda o que imaginávamos. Visitantes astronômicos vindo das estrelas não são mais só fantasia. É um risco real com uma ala. E isso não é só teórico. A Terra já é atingida por objetos vindos de dentro do nosso sistema solar o tempo todo. Pedras espaciais, cometas, asteroides, todos cruzam nossa órbita. É por isso que os cientistas ficam de olho nos objetos próximos da Terra. Asteroides e cometas que chegam a menos de 48 milhões de quilômetros da órbita da Terra. Ganha esse título e entra para a lista de NEOs. Para rastreá-los, os cientistas usam uma rede inteira de telescópios em montanhas, desertos e até no espaço. O Pan-STARRS da NASA, no Havaí, escaneia o céu toda noite como um radar gigante, tira foto atrás de foto e as compara. Se algo se move um pouco entre as imagens, é um possível asteroide. O Catalina Sky Survey, no Arizona, faz a mesma coisa e descobriu mais da metade de todos os asteroides próximos da Terra que conhecemos hoje. Também existe o NEOWISE, um telescópio espacial que consegue detectar asteroides escuros e frios que telescópios em Terra podem não perceber. E tem também o DART, o primeiro teste real da NASA de desvio de asteroides. Em 2022, a NASA realmente atingiu um asteroide de propósito para mudar levemente sua órbita. O asteroide não era perigoso, mas o teste funcionou. E essa única missão provou que a humanidade pode literalmente mudar o caminho de uma rocha espacial, se algum dia precisarmos. E se tudo isso já não fosse incrível o suficiente, a NASA está construindo um novo super-herói para proteger a Terra, o NEO Surveyor. Ele será o primeiro telescópio já construído especificamente para detectar grandes quantidades de asteroides e cometas que podem ser perigosos para a Terra. Aqui está o motivo de isso ser tão importante. O sistema solar é lotado, bagunçado e cheio de objetos que não conseguimos ver com telescópios normais. Muitos asteroides são escuros, como carvão, bem escuros, e mal refletem a luz do Sol. Isso significa que telescópios ópticos comuns simplesmente passam direto por eles. Mas até o asteroide mais preto começa a esquentar quando o Sol bate nele. E coisas quentes brilham no infravermelho. É aí que o NEO Surveyor mostra seu poder. Seus detectores infravermelhos ultrassensíveis não se importam com o quão escuro é um asteroide.
Se ele for aquecido pela luz do Sol, a espaçonave vai detectá-lo como um detetive espacial com visão térmica. E o melhor de tudo é que o NEO Surveyor finalmente vai enxergar os asteroides que vêm na nossa direção a partir do Sol. Telescópios baseados em Terra não podem encarar o Sol, a não ser que queiram ficar cegos. Então, qualquer coisa que venha daquela direção basicamente está se aproximando da Terra de fininho, usando uma camuflagem cósmica. O NEO Surveyor resolve esse problema. Ele também vai flagrar os objetos sorrateiros que viajam à frente da Terra ou atrás de nós na nossa órbita. Aqueles que são ofuscados pela luz do Sol e acabam passando despercebidos. Esses são ameaças reais, e até mesmo telescópios maiores em Terra frequentemente deixam passar. Mas quando eles não deixam passar um novo objeto, eles o acompanham por dias ou semanas para descobrir sua órbita. Basicamente, o seu caminho ao redor do Sol. Eles precisam saber se ele vai cruzar a órbita da Terra, se vai chegar perto, e se sim, o quão perto. Se não parecer inofensivo, ele vai para a tabela de risco Sentry, que é basicamente a lista de observação cósmica da Terra. Então, coisas atingem nossa atmosfera o tempo todo. Pequenos meteoroides, algo como migalhas cósmicas, queimam e nos dão as estrelas cadentes. Às vezes, uma pedra um pouco maior se exibe e cria uma bola de fogo brilhante. Isso aconteceu no norte da França há alguns anos. Astrônomos avistaram um pequeno asteroide horas antes dele chegar, e as pessoas no chão ganharam um show de fogos de artifício surpresa, cortesia do espaço sideral. Mas, de vez em quando, uma rocha entra que não é grande o suficiente para sobreviver à descida, mas ainda assim é grande o bastante para liberar uma quantidade assustadora de energia quando se despedaça. Um exemplo disso foi o meteoro de Chelyabinsk. No dia 15 de fevereiro de 2013, os moradores estavam apenas começando o dia quando o céu de repente se iluminou. Quando ele explodiu a cerca de 22 quilômetros acima do solo, liberou a energia equivalente a 440 mil toneladas de TNT. Depois, uma rocha espacial do tamanho de uma casa entrou na atmosfera da Terra a 18 quilômetros por segundo. E, por um momento, parecia que um filme de ficção científica tinha ganhado vida. A onda de choque quebrou janelas em quase 500 quilômetros quadrados, danificou milhares de prédios e feriu mais de 1.600 pessoas, a maioria por causa de estilhaços de vidro. E, como veio da direção do Sol, nenhum telescópio conseguiu detectá-lo antes. O mais impressionante é que isso nem chega perto do tipo de destruição que um asteroide maior poderia causar. Os especialistas em defesa planetária da NASA ainda falam desse meteoro como se tivesse sido tanto um tiro de advertência quanto um alerta. Depois desse episódio, a NASA e parceiros internacionais lançaram a Rede Internacional de Alerta de Asteroides e o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. São essas das pessoas cujo trabalho é garantir que a Terra não seja pega de surpresa de novo. A NASA está planejando missões de resposta rápida para estudar qualquer asteroide que pareça suspeito, e talvez até envie uma espaçonave para investigar um asteroide, fazendo uma passagem super próxima em 2029. Pense nisso como o nosso planeta fazendo check-ups regulares contra perigos do espaço. As chances de qualquer pessoa, em qualquer lugar, ser atingida por uma rocha interestelar durante a vida ainda são minúsculas. Mas o que antes parecia ficção científica, rochas cruzando entre as estrelas e nos atingindo aleatoriamente, agora parece fato científico, ou pelo menos uma possibilidade científica. Então, quanto mais entendermos como os asteroides reagem a impactos, melhores serão nossas chances de salvar a Terra um dia. Porque você não pode proteger os humanos de um asteroide perigoso se não souber que ele existe. Os equipamentos que estão ficando cada vez mais avançados nos dão a vantagem do tempo. E em uma emergência cósmica, tempo é tudo.